Chegou o grande dia, começa hoje o FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, um evento com apoio aqui da TV Tem. Esse grandioso festival surgiu pequeno, com muita dificuldade, lá no final da década de 60. Quem conta toda a história do FIT é a repórter Patrícia Andrick. Seres de outros planetas, diálogos em línguas estrangeiras, cenas silenciosas, cheias de significado. Drama, comédia, romance. Figurinos simples, cenários grandiosos. O mundo de infinitas possibilidades das artes dramáticas, nas infinitas possibilidades de cenários que uma grande cidade pode oferecer. Antes de chegar até aqui, esse espaço construído especialmente para receber algumas das principais atrações deste ano, o FIT percorreu um longo caminho. Desde que atores, diretores e técnicos usaram o Salão da Basílica como palco de estreia, porque ainda não tinha nenhum teatro na cidade, muita coisa mudou no cenário cultural de Rio Preto. Uma história que começou a ser escrita em 1969. Olhei para a cara do Vendra e falei assim, Vendra, vamos fazer um festival? Ele me olhou assim, festival, tudo bem, vamos. Aí eu chamava ele de Magrela, eu falei assim, Magrela, você topa fazer um festival em Rio Preto? Ele falou, topo. Eu falei assim, quanto custa? Ele me perguntou. Eu disse 5.000 cruzeiros no dinheiro da época. Ele falou, tá certo, tá topado. Foi com pouca verba, nenhuma estrutura, mas muito empenho de todos que foi criado o Festival Nacional de Teatro de Rio Preto. Era uma época idealista, era uma época de efervescência cultural, que naquela época também significava uma resistência política. E foi assim, uma quixotada, uma aventura maravilhosa que deu certo. Depois de 4 edições bem-sucedidas, o evento foi cancelado por falta de apoio cultural e financeiro, sendo retomado no início da década de 80, já com a participação de grupos profissionais. A gente abriu a inscrição, quando a gente levou um susto quando encerraram as inscrições, nós tínhamos mais de 250 grupos, tá certo, inscritos para a gente selecionar. Os anos passaram, a quantidade de artistas envolvidos aumentou e o retorno do público se tornou cada vez maior. Foi aí que veio outro susto para os idealizadores. No ano de 2000, quando já tinha se consolidado como um dos eventos culturais mais importantes do país, a falta de verbas prejudicou novamente o formato do festival. Fizemos uma reunião com os grupos e disseram, vocês topam fazer esse festival como ele era no começo, sem nada, Aí o pessoal, nós vamos fazer esse festival de qualquer maneira. E foi fantástico, não só em termos da receptividade, como também de grandes espetáculos. Esse foi o grande momento e também o grande momento vamos dizer, acho que foi o auge, né? Porque foi o último festival nacional, porque 2001 vem então o FIT, né? Como é que é ver hoje o Festival Internacional com o tamanho que ele tem hoje? É uma nova fase histórica desse festival, ele passou por muitas transformações e este é o formato atual. E a gente torce para que tudo, né, seja legal, e a gente já partiu para outra, certo? Agora, por isso que a gente está aqui em Ibirá, inclusive, viu? O Festival de Teatro de Ibirá já está na 2ª edição e aos poucos segue o caminho trilhado pelo FIT há quase 45 anos. É mais um espaço para quem sonha em brilhar nos palcos e receber os aplausos de toda a região. Porque parece que está nascendo novamente aquilo tudo de 69. É uma história muito bonita, uma tradição em toda a região. Muito legal, ainda mais sucesso, né, para um festival como esse.